Salmo 16, versículos 7 e 8 nos diz assim: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Dizem que o melhor horário para você estudar ou para você ler algo que você queira assimilar é algumas horas antes de você dormir. Porque durante a noite a sua mente irá processar as informações que você adquiriu, sem referências. Então, ela vai trabalhar justamente no último conteúdo que você leu ou estudou. E quando amanhece, esse conteúdo estará mais firme na sua mente. Pelo menos comigo funciona assim. Principalmente na época de escola, que eu me dedicava a estudar para provas, eu gostava mais de estudar no final do dia, pouco antes de dormir. Não varando a madrugada, não nesse sentido. Mas antes de dormir é o horário que eu mais gostava de estudar, porque de fato funcionava para mim. Pela manhã estava bem fixo na minha mente o que eu aprendi. O texto aqui fala sobre aprender durante a noite, mas ele não fala do nosso esforço em aprender, mas do gracioso ensino do Senhor sobre as nossas vidas. O que se torna motivo de louvor aqui pelo salmista. Ele vai dizer que bendigo o Senhor que me aconselha. O conselho do qual Davi, que é o autor desse salmo, faz menção é da iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida, de compreender a realidade deste mundo, compreender o desenvolvimento da história, compreender a sua situação por causa do agir de Deus sobre a sua vida. Ele louva a Deus porque ele recebe o conselho da salvação. Ele é lembrado continuamente a respeito da salvação. Inclusive à noite. Inclusive quando ele se deita para dormir e durante o sono, o Senhor continua a trabalhar em seu coração. E ele faz assim conosco também. O Senhor o tempo todo nos trabalha em nossa vida. Ele não trabalha em minha vida e na sua vida só como nós estamos visíveis diante da comunidade. O tempo todo o Senhor trabalha em nossa vida. Quando Davi fala que é durante a noite que ele vai nos ensinar, é porque isso não depende só do nosso esforço. Conhecer a Deus não é só uma questão de esforço. É do próprio Deus continuamente trabalhar em nosso coração aquilo que nós temos aprendido dele. Não é que Deus vai trazer revelações a nós enquanto estivermos dormindo. Não é que esse ensino é que você vai ter sonhos durante a noite sobre o futuro ou sobre circunstâncias que irão acontecer. Não é isso. Mas de modo majestoso, de modo extraordinário, o Senhor trabalha com a palavra em nossos corações. Por isso que Davi ele vai atribuir tudo isso à constante instrução, um progresso que Deus tem promovido na sua vida. E ele vai dizer aqui que, na sua percepção, o ensino de Deus era constante. E isso gerava segurança no seu viver. Mais uma vez, por essa ideia da noite. A noite é sempre considerado o tempo mais sombrio, o tempo mais perigoso. E aí ele vai dizer, durante a noite, o Senhor está comigo me ensinando. É isso que vai continuar aqui no versículo. Tem o Senhor continuamente diante de mim. Ele realça aqui a sua firmeza, a sua fé neste Deus que está o tempo todo diante dele. Davi aqui, ele mantinha a sua mente tão intensamente fixada na providência de Deus, que ele estava completamente persuadido que Deus estaria sempre perto dele para assisti-lo. Então, a ideia de estar com Deus diante de nós nada mais é do que conservar todos os nossos sentidos
restritos e cativos no Senhor, com o objetivo de nunca nos desviarmos dele. Essa ideia de estar diante do Senhor, o tempo todo na presença de Deus. Porque se nós nos afastarmos de Deus por um instante que seja, nós iremos errar, nós iremos pecar, e nós não iremos viver os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Por isso que Davi, ele adiciona aqui que é de modo contínuo. Continuamente ele é ensinado. Para mostrar que ele dependia do Senhor o tempo todo na sua vida. Davi enfrentou vários conflitos. E nenhum perigo poderia ser colocado diante de Davi distante dos olhos do Senhor. Porque o Senhor era o seu único socorro. Por isso, continuamente, ele tinha o Senhor diante dele. Assim, meus irmãos, nós temos que depender do Senhor também. Continuar sendo plenamente persuadido que Ele está diante de nós, que Ele constantemente está nos ensinando, mesmo quando pareça que não, mesmo quando pareça que o Senhor não está olhando para nós. Ele sempre está, Ele sempre está. Porque Davi vai dizer, visto que Ele está à minha mão direita, não serei abalado. A ideia de estar à direita é uma indicação de bênção especial. E Davi se sentia completamente animado com essa bendita esperança na sua vida, de que o Senhor estava com a sua bênção especial sendo derramada sobre ele. Por isso que ele mantinha firme e seguro, porque Deus estava presente com ele, abençoando a vida de Davi, cuidando. Deus não estava ali estático ao lado de Davi. Ele guardava, protegia Davi como um bom pastor. Então, Davi, ele poderia se sentir seguro em todos os perigos, porque em todos os momentos Deus estaria com ele e em todos os momentos ele poderia aprender com o Senhor. Em termos muito claros, então, Davi, ele estende a sua confiança na graça de Deus para o que estava por vir ainda. Então, a ideia da noite, do ensino constante, Deus estar constantemente ao lado dele, Davi estava declarando, pode vir o que vier, Deus estará comigo e eu confiarei nele, porque ele cuida de mim o tempo todo. Mesmo na situação miserável, humana que Davi se encontrava diante de Deus, ele tinha confiança que tudo isso se baseava na graça do Senhor em seu favor. Esse texto é muito especial para nossas vidas. Ele mostra, mais uma vez, que o Senhor está conosco, que Ele continua a trabalhar no nosso coração, que Ele continua a cuidar de nós o tempo todo, que a bênção dEle sempre nos acompanhará. Por isso que, ao ouvirmos, por exemplo, essa palavra agora, você deve meditar nessa palavra, refletir nessa palavra, lembrar dessa palavra, e o Espírito Santo continuamente vai tratar essa palavra na sua vida. Ontem mesmo eu fiz uma certa reflexão na minha jornada cristã até aqui. No ano que vem eu completo 25 anos como cristão, como convertido ao Senhor Jesus. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Tantos ensinos que eu recebi durante esses anos. E alguns parece assim que você não lembra alguém te ensinando, mas você está com esse ensino no seu coração. Isso acontece porque a palavra foi dita, a palavra foi ensinada, mas alguém falou e o Espírito Santo foi trabalhando essa palavra no seu coração dia após dia, ano após ano. E quando a gente percebe, nós temos um conhecimento do Senhor. Quando você percebe, você vive uma vida cristã de confiança no Senhor ao longo do tempo. Porque Ele esteve comigo e Ele está com você por toda a sua vida,
te ensinando, te capacitando a compreender quem Ele é. Isso gera cada vez mais fé e segurança no seu coração. Então, já encerrando e aplicando, perceba os ensinos do Senhor sobre a sua vida. Perceba o tanto que Ele já te ensinou. Entenda que há muito o que aprender ainda. Muito. Na minha própria reflexão sobre esses 25 anos de sendo cristão, eu tenho essa percepção. Tem muita coisa que eu preciso saber, que eu não entendo, que eu não compreendo e que não pratico verdadeiramente ainda na minha vida, mas eu sei que o Senhor vai me ensinar. Tenha isso no seu coração. Tenha o desejo de aprender mais e mais do Senhor. E dentro deste aprendizado, aprenda que Ele está do seu lado, cuidando de você dia após dia. Fique na paz e até mais.